Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e nesta manhã especial de terça-feira, mais uma manhã de bênção, manhã oportunidade para que nós possamos estar mais uma vez desfrutando da bondade, da misericórdia e do cuidado do nosso Deus. Queremos nesta manhã abençoada compartilhar o texto da palavra de Deus que se encontra em Colossenses, no capítulo 4, versículos de número 2 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 4, versos 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Olha bem, aproveitai as oportunidades. Seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Que palavra abençoada! Uma palavra que certamente falará ao teu coração, sobretudo, porque ela nos ensina a como viver vitoriosamente em tempos de prova, em tempos de privação. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta linda oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez podemos estar em Tua presença e podemos meditar em Tua palavra, meu Pai. Revele-se de maneira tremenda aos nossos corações nesta manhã, para que possamos assim buscarmos, ó Deus amado, os elementos necessários para que de fato nós possamos vencer as provações e as privações da vida. Nós oramos assim pedindo a Tua direção em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema que queremos trabalhar nesta manhã, compartilhar, é como viver vitoriosamente em tempos de prova. Como viver vitoriosamente em tempos de prova. Este texto ele é interessante porque relata um momento altamente desafiador na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava algemado, estava preso. Mas segundo vários textos, várias declarações do próprio apóstolo Paulo, ele sempre afirmou que ele poderia estar preso, mas jamais o evangelho estaria preso. Porque o evangelho é poder de Deus para libertar, para salvar e para transformar. Mas o contexto aqui é um contexto de prisão. Paulo está aprisionado, realizando então também uma obra em meio àquele lugar, porque Paulo não perdia as oportunidades. Interessante que Paulo, a cada momento da vida dele, ele tem uma nova experiência, quer na caminhada, quer nas viagens, né, junto a embarcações, quer no presídio, uma prisão. Onde Paulo está, você percebe que Deus dá a ele uma oportunidade para que ele possa testemunhar, para que ele possa experimentar, viver uma experiência nova. A vida, ela é feita de oportunidades. Então, Paulo está descobrindo ao longo da sua jornada pós-conversão, transformação pós-Damasco, a experiência de entender de que o mais importante para ele é servir a Deus, é estar com Deus e falar a respeito do Cristo ressurreto, do Cristo que venceu a morte e nos garantiu assim a vitória. Então Paulo está estabelecendo na vida dele, no seu ministério, o que é mais importante e o que é principal. Diz que o pastor Thomas Wade, um missionário norte-americano que trabalhou em Minas Gerais com a Junta de Missões Nacionais, escreveu em um de seus livros que nos Estados Unidos há um ditado popular importante que diz assim, preste atenção, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Deu para entender? Vou repetir. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O que significa isso na prática? Significa que nós não podemos dizer que algo é importante para nós
e simplesmente deixá-lo em segundo plano. O que é importante para nós deve ser feito com prioridade, deve ser abraçado por nós como algo que não pode ficar para depois. Como algo que não pode ficar para depois. Então Paulo está nos ensinando o que de fato era principal na vida dele. Então nos primeiros capítulos de Colossenses você vai perceber que Paulo ele está nos falando, nos ensinando a respeito da supremacia de Cristo. Ele nos mostrou o quanto Cristo era importante na vida dele, e quanto Cristo para nós, ele é importante no céu e na terra. E que, portanto, deve ser importante para nós. Significa dizer que nós precisamos nos dedicar exclusivamente a Cristo. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Então, em Cristo, nós vivemos uma vida nova. Então, Paulo, ele está vivendo as cadeias, as dificuldades, as provações, por amor a Cristo. Ele entende que em todo momento ele tem uma oportunidade para falar de Cristo, para vivenciar Cristo. Eu tenho certeza, amados irmãos e irmãs, que nesses dias nós temos tido uma oportunidade maravilhosa, num contexto de crise, de dificuldade, onde as pessoas estão sensíveis, estão carentes. Nós precisamos falar de Jesus, de que Jesus Cristo ele é poder, de que ele pode nos fortalecer, de que ele pode nos renovar, que ele pode nos alimentar diariamente com sua palavra e também com a sua gloriosa presença. Então, em linhas gerais, Paulo está falando aqui sobre a importância de entender de que a vida vitoriosa, em meio à aprovação, passa pela necessidade que nós temos de compreender de que Jesus Cristo, ele é fundamental em nossa vida e ele está conosco em toda e qualquer situação. Paulo está preso, mas Paulo não está sozinho. Paulo está em meio às cadeias, mas ele tem a presença do Senhor com ele. Então Paulo, em meio às cadeias, em meio às provações, ele nos dá então algumas orientações, que não são novas, mas que são importantes para quem quer vencer, para quem quer superar essas adversidades, né? Quem quer passar por esse momento tão difícil, quem quer ter elementos que lhe permitam superar tais dificuldades. E a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto, primeira lição de como viver vitoriosamente em tempos de provação, anota aí, de repente vai estar projetado. A oração deve ser priorizada ou deve ser prioridade em nossa vida. Se você quer vencer, se você quer superar não somente este momento, mas todos os momentos desafiadores em tua vida, não pode faltar oração. Ele diz, no versículo de número 2 de Colossenses 4, perseverai na oração. Oração é o nosso elo principal e fundamental. Oração é estar em comunhão com o nosso Deus. Paulo estava dizendo de que ao estar preso, com algemas nas mãos, ele vai ditando tudo que Deus coloca em seu coração para dirigir a igreja em Colossos. Ele estava orando a Deus, pedindo ao Senhor graça e pedindo aos irmãos de Colossenses para manterem uma vida de oração, para que ele, Paulo, pudesse ter forças para continuar escrevendo e fazendo o seu pastoreio, realizando o seu ministério mesmo à distância. Persevere em oração. Não deixe de orar. Orai sem cessar. Fale com Deus constantemente. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Desenvolva, neste tempo, uma vida de oração, uma sistemática de oração. Tenha atitudes de oração, comportamento de oração. Fale com o Senhor diariamente. Esta é uma lição muito simples. Perseverai na oração. Perseverai em oração. Como o próprio Daniel fazia, mantinha uma vida constante de oração. Um segundo elemento importante aqui, de maneira muito objetiva, ele falando, vigiando com ações de graças.
vigiando com ações de graças. Vigie, cuide da sua vida, esteja atento, mas com o coração agradecido. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que os sinais revelam, em que nós temos que estar mais vigilantes, porque a volta do Senhor, ela é iminente, os sinais estão aí. Mas como eu devo me comportar nesse tempo em que eu aguardo a volta do Senhor? Tendo um coração agradecido, tá certo? Tendo um coração agradecido. Eu oro, primeiro elemento, mas eu também vivo uma vida vigilante, eu estou atento, né? O vigia é aquele que mantém-se atento a tudo que está acontecendo à sua volta para não ser pego de surpresa. Então, amados irmãos e irmãs, nesses dias em que os sinais são tão reais, nós não podemos dizer que não estamos ouvindo e recebendo as orientações sobre estarmos atentos à volta do Senhor. Então, sede vigilantes, vigiai, mantenha uma visão aguçada, aberta e ampla para os acontecimentos que estão aí diante de nós. Um outro momento também que Paulo revela no versículo de número 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós para que seja aberta a porta à palavra, é que Paulo, terceiro item aqui, não deixe em momento algum de testemunhar da palavra de Deus. Olha bem, oração, vigilância e agora a necessidade que nós temos de testemunhar a palavra de Deus. Como você então vai viver vitoriosamente? Aproveitando esse tempo para falar da palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Nós estamos ouvindo muitas informações. Você abre, né, os noticiários e só ouvimos falar de crise, de dificuldade. O tema é apenas pandemia, e nós vamos falando aqui também. Mas que tal as pessoas ouvirem outras coisas? Ouvirem falar da palavra de Deus. Ouvirem a respeito das coisas de Deus. Que Deus é paz, Deus é esperança, Deus é justiça. Então Paulo está dizendo que se você quer vencer em tempos de prova também, fale da palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Fale mais de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Pare de falar um pouco de pandemia e fale um pouco mais de Deus, as coisas de Deus, a sua palavra que é poderosa. Um outro elemento importante aqui está no versículo de número 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Então qual seria o quarto item importante para nós? Portai-vos com sabedoria. Seja sábio, né? Tem gente falando demais, falando o que deve e o que não deve, né? Então como é que eu devo me portar diariamente? Com sabedoria. Saber o que falar e como proceder aqui e ali, né? Portar-se com sabedoria é importante, tá certo? Buscar do alto, buscar do Senhor a direção para saber falar como convém, sobretudo para aqueles que são de fora, né? Então tem que ter cuidado. Paulo estava dizendo sobre essa importância, talvez porque Paulo tinha percebido que a comunidade não estavam procedendo de maneira adequada, né? Então, ter sabedoria. Tem faltado sabedoria nos corações, né? De autoridades, todos nós, né? Em alguns momentos nós precisamos buscar de Deus esta graça para falar com sabedoria e com propriedade. Outro elemento importante que Paulo destaca aqui, é o que nós temos falado ao longo dessas semanas, como viver vitoriosamente em tempos de prova. Aproveite as oportunidades. Olha o que ele fala. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Mais um item aí. Como você vai viver vitoriosamente? Aproveitando as oportunidades. Paulo está preso, mas está aproveitando a oportunidade para falar de Jesus, para anunciar o evangelho para a igreja de Colossos e para outras comunidades também, e para a guarda pretoriana que estava o protegendo, né? Estava como sentinela. Então Paulo não perde a oportunidade. Paulo está dizendo, se você quer vencer em todas as áreas da tua vida, aproveite cada oportunidade, cada porta que se abra para você, com sabedoria, com prudência.
tá certo? Mas não perca. Hoje, como nós falamos no último domingo, nós estamos tendo uma grande oportunidade. Eu diria, amados irmãos e irmãs, que esta é a grande oportunidade da nossa vida. Se nós não aproveitarmos agora, não sei quando. Ao longo dos meus 53 anos, eu percebo que Deus tem nos dado agora uma rica e maravilhosa oportunidade para tratar todas as áreas da nossa vida, para sermos renovados em todas as áreas da nossa vida. Na área pessoal, na área profissional, na área familiar. Nós estamos tendo tempo para pensar, para avaliar, para entender aquilo que nós podemos compartilhar logo no início, né? De que a coisa principal a fazer nesse dia, da coisa principal, é estabelecer o que é o principal. Vou repetir, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Nós estamos estabelecendo hoje o que é mais importante, o que é principal em nossa vida. O que é mais importante para você? O que é principal hoje para você? Não pode ser apenas dormir e acordar, dormir e acordar. O que é principal hoje? O que é importante para a tua vida? O que você fez da coisa principal nesses dias em que nós temos que ficar em isolamento social? Então, nós estamos aprendendo alguma coisa. Nós estamos tendo uma grande oportunidade e certamente temos que aproveitá-la, né? Então Paulo fala, aproveite as oportunidades hoje mesmo. O que você pode fazer hoje de bom? Nessa terça-feira, já que você não faz parte dos grupos essenciais, está saindo para um trabalho, alguma coisa, em sua casa hoje, o que você pode fazer de importante? O que você pode aproveitar para fazer nesse dia, para melhorar a sua vida, o ambiente que você está, de repente a sua casa, né? A sua vida profissional, sua vida espiritual? O que você pode fazer, né? E para terminar, amados e amadas, são simples orientações. Paulo disse que a vossa palavra, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Um novo item aí, como viver vitoriosamente. Está dizendo, a vossa palavra seja sempre agradável e bem temperada. Uma palavra que gere ânimo, uma palavra que gere esperança, uma palavra que gere alegria àqueles que estão à sua volta. Nós estamos tendo que exercitar isso ao longo do dia. De repente você tem crianças em casa, tem que ter um pouco mais de paciência. De repente a sua esposa tem que ter mais paciência com você, maridão, porque já não está te aguentando mais, ou vice-versa. Mas quem sabe, né, oportunidade para poder cuidar das palavras que saem dos nossos lábios. Que nesta manhã, amado irmão e irmã, que Deus possa nos abençoar e que esses simples conselhos, mas tão importantes, possam nos levar a sermos pessoas melhores, aproveitando as oportunidades que o nosso Deus tem nos dado. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta grande oportunidade que nós temos de mais uma vez meditar em Tua palavra, meu Pai. Alimente o Teu povo, nos alimente de maneira poderosa, a fim de que nesse tempo de prova, nesse tempo de grandes dificuldades, possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós, para de fato orarmos, para mantermos em vigilância, para cuidar das palavras que saem dos nossos lábios, para termos um comportamento diferente, enfim, que essa seja uma oportunidade principal, a fim de que de fato possamos alcançar um patamar mais elevado em Tua gloriosa presença. Eu peço a Tua bênção para os meus irmãos e irmãs nesse novo dia, que em tudo o que fizerem, por onde andarem, a boa mão do Senhor possa guardá-los e protegê-los de todo mal. Eu oro assim, os abençoando, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Recebamos a bênção neste momento? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a doce e preciosa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia em o nome de Jesus.